Olá, meu nome é Erickson e sejam bem-vindos à nossa apresentação de TCC, da ETEC Vasco Antônio Venchiarucci, extensão Gandra. Os professores orientadores desse trabalho são o Alessandro e o Ravício, e o nosso tema abordado é o comércio bilateral entre o Brasil e a China. Os integrantes do grupo são Erickson Silva, Mainan Bernac, Matheus Santos, Melissa Bernardi e a Suzana Pereira. Nossa agenda para essa apresentação será primeiramente com a introdução do tema, seguido da nossa justificativa, os objetivos, o problema da pesquisa, os procedimentos metodológicos, fundamentação teórica, nossa execução do trabalho, cronograma e, por último e não menos importante, as referências da nossa pesquisa. Bom, a introdução. A gente sabe que é notável que o comércio internacional tem se tornado cada vez mais popular no Brasil, e o país acaba sendo um dos mais influentes e responsáveis pelo movimento de mercadorias entre os países. Mas a primeira posição fica com a China. A China acaba sendo um dos países mais influentes no comércio internacional. E é fundamental a gente saber qual que é a documentação e o processo necessário para fazer um comércio internacional entre países. Se a compra ela for de grande quantidade de mercadorias ou com um valor alto, mais complexa fica a transação. A organização de toda a documentação se torna imprescindível. Nesses documentos constam todos os detalhes da compra, dos itens, dos valores, da quantidade, todas as características. A gente sabe que mais de 80% das complicações alfandegárias se dão por conta da documentação. O regulamento aduaneiro responsável pelas importações é muito rígido com isso, causando multas e até mesmo a perda da mercadoria por conta de documentação errada. A nossa justificativa. Justificativa para esse trabalho se deve ao fato de a parceria Brasil com China ter se acentuado consideravelmente ultimamente e se tornado o principal comércio bilateral brasileiro, sendo a China o principal parceiro comercial nosso desde 2009. Essa sendo a parceria comercial extremamente positiva para o Brasil, sendo que exportamos mais para a China do que importamos. Então a gente vende mais para a China do que a gente compra deles. No ano de 2009 foi fechado um superávit de 46 bilhões de dólares nesse comércio bilateral entre Brasil e China. Seguimos com os nossos objetivos. Os objetivos gerais são do artigo é efetuar uma análise das transações comercial entre o Brasil e a China no período de 1997 a 2020. Paralelamente a isso, identificar qual é o mandato político que obteve mais eficiência em relação aos produtos importados. Então, como vocês podem ver, fizemos uma pesquisa no qual apresentamos mais à frente os dados de mandatos políticos entre 1997 a 2020, para saber qual que é o impacto político nisso. Se eles influenciam, se sim, positivamente, negativamente, aí a gente vai ver isso mais à frente. Nossos objetivos específicos: analisar as importações e exportações entre Brasil e China, determinar qual a importância da China como um parceiro comercial do Brasil, e a gente vai concluir qual que é o produto ou segmento que é mais importado entre Brasil e China. E então a gente vai apresentar os dados de quais são os produtos mais importados e exportados no comércio bilateral entre Brasil e China, qual a importância da China como parceiro comercial do Brasil, qual que é o impacto que eles têm na nossa economia, quais são os dados disso. Chamo Maíra. Dando continuidade que meu colega Erickson já apresentou até agora, esse slide vamos falar sobre os procedimentos metodológicos, qual foi a tipologia que a gente usou do começo ao fim desse trabalho. Nesse trabalho de TCC, estamos abordando a pesquisa qualitativa, natureza de pesquisa básica, objetivo de pesquisa explicativa e procedimentos de abordagem
trabalhos de campo, tendo como finalidade a pesquisa explicativa, visando estabelecer uma maneira e mensurar as ações e dificuldades enfrentadas ao longo dos anos nessa fase de pandemia, como também ao decorrer dos anos em meio à crise mundial, onde os lucros e compras de materiais fornecidos pela China foram extremamente prejudicados, identificando os principais problemas estatísticos sobre os balanceamentos entre 1997 a 2020, detectando qual foi o período entre desses anos que apresentou o maior volume entre exportação e importação em referência ao Brasil e à China, tendo assim qual foi o mandato político obteve uma maior estratégica em relação aos produtos importados. Dando continuidade ao slide, vamos falar sobre o comércio exterior, né? Que aborda tanto a exportação como a importação. O comércio exterior trata-se de um conjunto de compras, vendas de bens e serviços e produtos entre empresas, governo e países. Quando um país ou empresa vende bem ou serviço ao outro, essa operação é chamada exportação. E quando uma compra de produto ou aquisição, um serviço realizado por um país ou empresa, esse ato é chamado de importação. Para dar um exemplo mais explicativo em referente a esses dois, exportação nada mais é quando, vamos citar o exemplo do Brasil e da China, quando o Brasil vende um serviço ou algum produto, né, para a China, esse é um ato de exportação, que o Brasil está exportando para a China. E um ato também, uma explicação de importação, é quando a China compra um produto ou aquisição do Brasil, que tem essa transferência. Então, é da China para o Brasil. Esse é um ato de importação. Dando continuidade. Sobre o câmbio. Câmbio trata-se de um termo usado para se referir à troca entre duas diferentes moedas, onde é geralmente utilizado no intuito de efetuar operações entre moedas de diferentes países. Essa ação não se refere somente à troca entre diferentes moedas, né? Mas sim à quantidade de dinheiro local necessária para a compra do dinheiro de outros países. Então, dando uma explicação, vamos citar como um brasileiro, quando um brasileiro vai viajar ao exterior e adquire dinheiro para usar no seu destino, por exemplo, como está na imagem, o dólar, no caso dos Estados Unidos, essa aquisição é chamada de operação de câmbio, né? Da mesma forma, a importação, né, quando os brasileiros realizam operação de câmbio para trocar as moedas do seu parceiro, né? Esse comércio a fim de pagar pelos itens que adquire, né? Que adquiriu. Então, essa operação de câmbio nada mais é como damos uma resumida total, quando vamos usar o exemplo como de turismo, né? Turismo, né? Quando a gente, caso vai viajar não só para os Estados Unidos, mas como para outros países, para a gente comprar, para a gente entrar, para a gente comprar algo, algum produto, alguma coisa nesse país, a gente não vai poder ir lá e comprar com R$1. A gente vai ter que ter a moeda deles, a moeda do país. E vice-versa, tanto quanto eles virem para cá, eles vão ter que ir para comprar algum objeto, alguma coisa, eles vão ter que ter a moeda nossa daqui. Senão não vai dar para fazer. Então, é uma resumida geral do que é uma operação, né, que é o câmbio. Dando continuidade, nesse slide vamos falar sobre os tipos de regimes cambiais, né, que remete regime de câmbio flutuante e regime de câmbio fixo. Regime de câmbio flutuante tem como base a relação entre a oferta e demanda, onde o país que adotar tal regime de câmbio acaba deixando a moeda oscilar livremente. Mas caso o governo considere necessário efetuar pequenas interferências com compras e vendas de moeda, né? A cotação das moedas dos países varia constantemente, tem sempre essa constância, né?
de acordo com a oferta e demanda das exportações e importações. Então, resumindo, não existe uma interferência direta do país sobre o valor da moeda, né? Citando um exemplo mais plausível, o dólar, ele sempre vai ter um aumento, então ele nunca vai ficar no menor, ele sempre vai ter um dia que eles vão estar muito baixo, tem dia que ele vai estar muito alto. Isso é um ato de um câmbio flutuante, ele nunca vai estar num valor fixo, né? Nunca vai estar fixo. Regime de câmbio fixo trata-se de estabelecer um valor fixo para a moeda local na ideia de valorizar a mesma em relação a outras mais estáveis, onde o responsável por estabelecer esse valor fixo é o governo, que utiliza critérios pré-estabelecidos para chegar a um valor fixo. Precisa de uma dada moeda, preço de uma dada moeda em termos de outra. Neste caso, o governo determina a cotação da moeda local em relação a uma moeda ou lastro de referência. Então, nesse caso, ele vai sempre ter um valor fixo estabelecido pelo governo. Então, não vai ter esse flutuamento, não vai ter esse aumento, né? Em relação ao Brasil, o Brasil usa o regime de câmbio flutuante, assim como também os Estados Unidos. Próximo slide. Variação do dólar. Como foi dito anteriormente, a maioria das exportações e importações são feitas utilizando com pagamento dólar, e assim como no Brasil, os Estados Unidos adotam o mesmo regime de câmbio flutuante. Como isso, o preço da moeda norte-americana acaba sofrendo oscilações em relação a outras moedas. Essa variação afeta diretamente nos números de balanceamentos comerciais. Então, como vemos na tabela ao lado, entre 1996 a 2020, começou com um preço baixo, foi oscilando até chegar no alto. Em 2002, teve uma baixada, né, uma alta baixa em 2012 e um aumento significativo em 2020, né? Então, aí vemos o fluxo de câmbio de fluxo flutuante, né? Como o Jabordo falou nos slides, que o Brasil também utiliza. Já na balança comercial, trata-se da união de contas de importação e exportação de um determinado país. Esse indicador é extremamente importante, pois revela a situação econômica do país. Para efetuar esse cálculo, é preciso subtrair todas as contas relacionadas à importação sobre o montante de exportação. Superávit e déficit. Superávit acontece quando a balança comercial fecha com saldo positivo. Para isso acontecer, é preciso que o volume de exportação seja superior aos produtos e serviços importados. Mas caso o saldo seja negativo, onde o volume de importação supere o número de exportação, é dito que houve um déficit. Entretanto, há também um terceiro estado, que seria um equilíbrio comercial. Nesse caso, tanto o valor de importação quanto de exportação são semelhantes, tornando o saldo imóvel. Em 2020, a balança comercial fechou com um superávit de mais de 50 bilhões de dólares. Esse é o terceiro maior saldo da história desde o ano de 1989, ano inicial das medições. O agronegócio foi o setor responsável por 45,3 bilhões de dólares. O destaque fica para as exportações de café não torrado, soja e algodão. No gráfico, podemos ver o saldo de exportações maior que o saldo de importações. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. As exportações para a China ganham de países como Estados Unidos e União Europeia. Em comparação com o ano anterior de 2019, o fluxo comercial da China aumentou em 3,8%. Mesmo com queda nas importações,
cerca de 2,7%. As exportações seguiram com aumento de 7,3%. A União Europeia, mesmo com queda de 12,9% em importações e 13,3% em exportações, fechou com saldo positivo, cerca de 1,52 bilhões de dólares. Estados Unidos apresentou redução comercial em 23,2%, fechando o saldo negativo com um déficit de 2,66 bilhões de dólares. A Argentina também apresentou uma queda nas relações comerciais, em 25,6%. Mesmo assim, houve um superávit de 0,69 bilhões de dólares. No gráfico, podemos ver com clareza que a China tem a maior relação comercial com o Brasil. Em 2003, Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse como 35º presidente do Brasil, no dia 1º de janeiro de 2003, em cerimônia realizada no Congresso Nacional em Brasília, dando início ao governo Lula. O saldo da balança comercial atingiu 24,8 bilhões em 2003, o melhor resultado anual já alcançado no comércio exterior brasileiro. Em 2004, a balança comercial acumulou um superávit de 33,088 bilhões de dólares, estimulado pelo câmbio e pelo agronegócio. O saldo superou as expectativas do governo, que previu um saldo comercial de 32,5 bilhões de dólares para o ano, e do mercado, que esperava 32,9 bilhões, conforme o último relatório de mercado divulgado pelo Banco Central. Em 2005, o saldo da balança comercial brasileira em 2005, diferença entre o que o país vendeu e o que comprou do exterior, foi o maior já registrado na história do país. Atingiu 44,764 bilhões. Em 2006, o Brasil fechou com um superávit de 46,00 bilhões na balança comercial, o maior saldo positivo na história, apesar das queixas dos exportadores de que a desvalorização do dólar em relação ao real reduziu sua competitividade. Lula da Silva foi o presidente da República nos anos de 2007 a 2010. Em 2007, foi registrado um superávit de 40,04 bilhões de dólares na balança comercial, resultado dentro da mediana das expectativas dos analistas de instituições financeiras consultadas pelo Banco Central. Em 2008, foi registrado um superávit de 24,81 bilhões, 38,2% abaixo do que o mesmo período no ano anterior. Já em 2009, o superávit foi de 24,62 bilhões. É o saldo positivo mais baixo desde 2002, o pior resultado de ambos os mandatos do presidente. Em 2010, o pior superávit apresentado pelo governo foi de 20,28 bilhões, 19,77% a menos em relação ao ano anterior. O ano de 2011 foi um ano histórico para o Brasil no quesito exportação em seu segundo semestre, pois pela primeira vez o país bate um recorde de tamanha significância. Em 2012, a variação foi negativa em comparação a 2011, em exportação de 14,7% e negativa em importações, sendo de 13,8%. Foi revelado neste ano que foi o pior desempenho da balança comercial brasileira em 10 anos. Já em 2013, a balança comercial brasileira registrou uma queda de 18,71% em relação ao mesmo período do ano anterior. Foi revelado neste ano que foi o pior desempenho da balança comercial brasileira em 13 anos. No ano de 2014, a balança comercial está com um déficit tanto no primeiro quanto no segundo semestre, fechando o ano com um saldo negativo de 3,959 bilhões. Neste ano foi registrado o primeiro déficit
em grande escala no país desde os anos 2000. Entre 2015 e 2017, durante o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, houve um aumento de 17,6%, tanto na importação quanto na exportação. Em 2018, o aumento foi de 9,6% para a exportação e 19,7% na importação, tendo assim um aumento na exportação dos produtos chineses que renderam 35,5 bilhões, uma alta de 26,6% comparado a 2017. Em 2018, primeiro ano de mandato do ex-presidente Michel Temer, a balança comercial brasileira foi fechada em 58,659 bilhões, sendo a exportação 239,89 e importação 181,231 bilhões. Em 2019, dá início ao governo do atual presidente Jair Bolsonaro, onde em seu primeiro ano de mandato a balança comercial brasileira fechou com um superávit comercial de 48 bilhões de dólares, onde o Brasil fechou com cerca de 225 bilhões de exportações e 177 bilhões em importação. Apesar desse saldo ser positivo, houve uma queda de 18,11% em relação ao ano de 2018, que foi cerca de 58 bilhões de dólares. Esse montante representa o menor resultado desde 2015. Um dos motivos que levou a essa queda foi o desânimo econômico global, por conta da tensão entre Estados Unidos e China e a crise na Argentina. Já em 2020, a balança comercial brasileira registrou 101 bilhões em exportação e 79 bilhões em importação, onde gerou um superávit de 21 bilhões somente no primeiro semestre de 2020. Embora também seja um sinal positivo, o saldo registrou uma queda de 15,71% em relação ao mesmo período no ano passado. A China continua sendo o principal parceiro econômico do Brasil, onde a participação chinesa representa 35% do valor total de exportação. Considerações finais. Diante da pandemia e dos impactos que isso trouxe à economia de diversos países, o Brasil foi e ainda se encontra em uma recuperação do ocorrido, concluindo que o comércio internacional entre países e principalmente bilateral Brasil e China é uma das coisas mais importantes para a nossa economia. Os dados apresentados foram de grande importância para sabermos o impacto que tivemos ao longo dos anos, que tudo interfere. Descobrimos qual é a importância do comércio bilateral Brasil e China.